Vamos então, pessoal, começar um assunto novo dentro dos nossos estudos para o concurso público, né, com a Banca La Salle, que se chama acentuação gráfica. A acentuação gráfica tem relação direta com a separação de sílabas, sílaba mais forte e fonologia, que foi o assunto esse desenvolvido nas aulas anteriores. Então, para que vocês cheguem até aqui, é importante que vocês tenham iniciado o estudo da fonologia lá atrás, primeiro, e sigam nessa sequência que eu estou colocando aí na sala de aula virtual. A acentuação gráfica é usada para vogal tônica e sílaba tônica, né? Por exemplo, a palavra lâmpada, onde o lã é a sílaba mais forte, a palavra livro, né? Que nós temos, toda a palavra tem uma sílaba mais forte, no caso do livro, é o li, né? A palavra abacaxi também tem a sua sílaba mais forte, né? Que seria o xi, tá? Como nós sabemos qual é a sílaba mais forte de uma palavra? Eu sempre tive essa dificuldade, então eu ensino meus alunos a pegar a palavra e a chamar a palavra como se fosse uma pessoa. Por exemplo, abacaxi vem aqui. Então, a sílaba que eu segurar mais a pronúncia é a sílaba mais forte. Que nem ali, abacaxi vem aqui. Livro vem aqui. Lâmpada vem aqui. Então, mesmo que a palavra não tenha acento, nós vamos conseguir identificar qual é a sílaba mais forte com essa dica que eu estou dando para vocês, tá? Nem toda palavra recebe acento. O acento é dado para diferenciar uma palavra de outra que tenha a mesma escrita, mas a pronúncia seja diferente, ok? Como no caso ali. O país está em crise. E os pais estão em casa, né? Qual é a diferença dessas duas palavras? Uma ali precisa de acento, né? Que é a palavra país, tá? Ele vai receber acento porque país é separado, é um hiato, e hiato com o i e o u, ele leva acento mesmo que ele esteja acompanhado de um S. Enquanto que pais acontece um ditongo e não acontece a separação de sílaba. Então, essa palavra pais não tem acento. Notem que o acento foi usado para diferenciar duas palavras que têm a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente, tá? Na acentuação gráfica, nós temos também os monossílabos, né? A classificação dessas palavras quanto à sua tonicidade se chamam monossílabas quando tem uma sílaba só, que nem são, pés, em, né? Pá, pé, só, nós, são monossílabos que levam acento. Oxítona, quando a última sílaba é a tônica, que nem ali maracujá, o abacaxi, que não leva acento, depois vocês vão ver por quê, o você e o urubu, tá? Como eu falei, nem todas as palavras levam acento. Também temos as paroxítonas, quando a penúltima sílaba é a mais forte, safari, sabonete, tulipa e caráter. Notem que umas recebem acento e outras não. Uma curiosidade, 90% das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, tá? Então, por isso que a regra da paroxítona, ela tem mais assim, letras, né? Paroxítona terminada em L, paroxítona terminada em R. Então, um pouco é porque a maior parte das paroxítonas, das palavras em português são paroxítonas. A proparoxítona é quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Quer dizer que é a terceira sílaba de trás para frente. A tonicidade das palavras a gente considera de trás para frente, tá, pessoal? Mesmo que a palavra tenha 4, 5, 6 sílabas ou mais, a gente só considera a tonicidade até a terceira sílaba, até a antepenúltima sílaba da palavra, tá? Que nem ali em quilômetro, histórico e tônico. Todas as proparoxítonas são acentuadas, vocês vão ver aqui mais pra frente. Então, monossílabos tônicos e átonos. Tônicos, que tem uma sílaba forte, átono, que são sílabas que não são pronunciadas, né? Talvez ele dê um tempo. O D, nesse caso, é tônico, vai receber acento. D do verbo dar. Seu segredo sei de cor.
Esse D, preposição, não vai receber acento. Então, vocês notem que o acento ele é dado para diferenciar uma palavra da outra. Monossílabos tônicos, né? Nós temos eu sei que a solução, esse A com H vai ter acento, porque ele tem uma pronúncia mais forte, e eu sei que a solução é essa. Então, esse A átono, ele não recebe acento. Monossílabos tônicos são aqueles que têm a pronúncia mais forte. São acentuados os que terminam em A, E e O. Que nem ali, pá, cá, lá, chá. Terminados em E, fé, ré, pé, crê, vê. Terminados em O, nó, só, dó, pó e nós. Tá? A acentuação gráfica das oxítonas. Nós acentuamos oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Notem que a regra é quase igual da monossílabo, só nós acrescentamos o E e o ens, né? Eu ensinei para vocês na sala de aula a musiquinha aquela assim das oxítonas. Aê, 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 e, oen, 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 oens, né? Para que vocês gravassem essa acentuação, tá? Então, sofá, mapá, café, você, cipó, após, armazém, ninguém, parabéns, recebem acentos. As paroxítonas recebem acentos quando terminadas em Linux, L-I-N-U-R-X, aião, uns, PS e ditongo, ok? Então, vocês têm que gravar isso, né? Vocês têm que gravar Linux, por exemplo, dá para gravar uma palavra, linuspção. Linuspção. Ali tem todas as letras que são acentuadas as paroxítonas. Mas se eu posso dar uma dica para vocês, excluindo o a, e, o, em, ens das oxítonas, todo o resto das finalizações são acentuadas na paroxítona, ok? Essa é uma dica que eu dou para vocês, né? De que vocês podem usar, tá? É sempre o oposto. O que é acentuado na oxítona, a, e, o, em, ens, não é acentuado na paroxítona. O que é acentuado na paroxítona, L, I, N, U, não é acentuado na oxítona. É a regra do oposto, ok? Já as proparoxítonas todas são acentuadas, todas levam acento, ok? São poucas palavras que são proparoxítonas na língua portuguesa. Então, aqui, atenção para as diferenças. Fábrica, né, o lugar, que é uma proparoxítona, é diferente de fabrica, que é o verbo fabricar, e é uma paroxítona. Vocês notem o porquê da razão da acentuação gráfica e das suas obrigatoriedades. Médico é diferente de medico. Fotógrafo é diferente de fotógrafo, né? Cateter, filântropo, gratuito, maquinaria, recorde, rubrica, né? Essas palavras, elas têm uma pronúncia errada no dia a dia, nós costumamos falar errado. E aí, quando nós falamos errado, nós acabamos botando o acento, considerando, por exemplo, a regra, né? Vou pegar um exemplo, rúbrica. Quem não fala rúbrica? Se eu falar rúbrica vem aqui, eu vou colocar um acento nesse U, vocês concordam? Só que esse U não tem acento, porque, na verdade, a regra é rubrica. E rubrica, a paroxítona terminada em A, ela não leva acento. Então, prestem atenção nessas palavras. Temos também a regra do hiato, que é quando o I e o U ficam sozinhos numa sílaba, são tônicos, ou seja, são a sílaba mais forte, podem vir acompanhados do S, que nem país, e não pode ter um NH após, que nem bainha, tá? Então, ali, ó, saúde, né? São sílabas diferentes, saída, são sílabas diferentes, baú, cafeína, país, tá? Agora aqui, veículo, né? É também acentuado por isso. Juiz,
não tem acento, mas juízes tem acento. Juiz que separa o I e o Z não tem acento, porque não é um hiato seguido de S, é um hiato seguido de Z. Então, ele é uma exceção, ele não leva acento. Já juízes, esse I está sozinho na sílaba, por isso ele leva acento. As paroxítonas que tenham feiura, baiuca, né? Que tenham esse I seguido de U ali, aliás, esse U antecedido de ditongo, esse ali fei, né? Ditongo, bai, é um ditongo, eles não recebem acento pela nova regra ortográfica, tá? E esse Piauí, tuiuiu, mesmo que sejam a sílaba mais forte seja a última, elas vão ser consideradas para acentuação como hiatos, mesmo que estejam na última sílaba, tá? Os ditongos abertos, tônicos, e, o e ei, são acentuados segundo a regra ortográfica nova, tá? Quando forem monossílabas, que nem véu e céu. Quando forem oxítonas, que nem chapéu, herói e anéis. Agora, a nova regra ortográfica tirou o acento das paroxítonas que têm um ditongo aberto. Que nem ideia, não tem mais ditongo, joia, não tem mais ditongo, estreia, não tem mais ditongo, não tem mais acento, asteroide, não tem mais acento, tá? Aqui nós temos a acentuação gráfica dos acentos diferenciais, né? Nós, dentro da reforma ortográfica, foi conseguido que se mantivessem alguns acentos para continuar diferenciando umas palavras das outras. Por exemplo, o por casaco do por preposição. Se vocês olharem, são monossílabas que terminam em R, e pela regra elas não teriam a acentuação, elas permanecem com a acentuação pelo acento diferencial, tá? Então, a regra dela não é a mesma da monossílaba, ela é acentuada por causa do acento diferencial. Vou pôr um casaco, está frio. Vamos pôr este caminho. Este pôr, preposição, não tem acento. É só quando for o pôr, verbo, tá? Quero saber qual é a forma da forma de bolo. Forma, que se refere a formato, não tem acento. Enquanto que forma, que se refere ao utensílio de fazer o bolo, leva acento por causa do acento diferencial. Se vocês olharem, é uma paroxítona terminada em A que não teria acento, tá? Pela regra normal. Então, recebe acento pelo acento diferencial. Ontem ele pôde entrar, mas agora não pode. O pôde do verbo, né? Poder no passado, no pretérito, ele leva acento para diferenciá-lo do pode, verbo no presente, tá? Então, esses são os três casos de acentuação pela acentuação, acento diferencial. Eu gravei assim a frase, né? Pôde pôr a forma, né? Essas três palavras, pôde, pôr e forma, continuam tendo acento diferencial, ok? Também existe um outro tipo de acento diferencial que é por conjugação, concordância verbal, que é do verbo ter e vir. Atenção para essa parte, essa é a parte que mais cai na banca La Salle, ok? No presente do indicativo, né? O verbo ter e vir, quando está no singular, ele não leva acento. Ele tem e ele vem sem acento. Quando nós passamos essas palavras para o plural, elas ganham um acento circunflexo. Eles têm e eles vêm. Costuma vir muito nos textos da La Salle uma linha tracejada ou pontilhada quando se refere a esses verbos tem e vem, para vocês lá embaixo preencherem com a resposta correta. Daí vocês vão ter que botar se é com acento ou não. Se estiver no singular, não tem acento. Se estiver no plural, acento circunflexo, ok? Os verbos derivados de ter e vir, que nem deter, intervir, manter, desavir, entreter e provir, recebem acento diferente, gente. Eles já recebem acento agudo, né? No singular e acento circunflexo no plural. Ó, ele detém e ele intervém com acento agudo. Eles detêm e eles intervêm com acento circunflexo, tá? Não confundam. Então, o tem e o vem no singular não tem acento, mas os seus derivados têm acento agudo.
O tem e o vem, no plural, ele e os seus derivados recebem acento circunflexo, tá? Lê, dá, vê e crê, tá? Lembram que nós tínhamos antigamente as vogais que eram dobradas nesses verbos e que recebiam acento. Pela nova regra ortográfica, não existe mais acento nessas palavras, ó. Ele lê. Vai continuar tendo acento pela regra do monossílabo, lembra? Monossílabo terminado, monossílabo que tem a A, E, I, O, tem acento. Então, lê, dê, vê e crê, quando tônicos, quando são pronunciados de forma aberta, né? Ou um pouco mais fechada, tem acento. Agora, os seus desdobramentos, que nem leem, quando está no plural, eles não têm acento. Ele lê o livro, singular. Eles leem o livro, no plural, não tem mais acento. Só dobra a vogal. Talvez ele dê um jeito. Talvez eles deem um jeito. Ele vê a jovem. Eles veem a jovem. Ele crê em Deus. Eles creem em Deus. A mesma coisa para as vogais dobradas vou, enjoo e rou, ok? Espero ter ajudado vocês, então. Vamos agora para os exercises.